Olá, pessoal. Me chamo Márcia Juliana. Estou aqui no meu canal Biblu Tarô e Oráculos para fazer uma tiragem especial hoje, no dia 9 de 9 de 2025, que dizem que é um dia, a partir da numerologia, que nós temos um portal, né? Então, vamos ver aí a vibração que nós temos hoje, que está ressoando para o coletivo que é a pedrinha esmeralda, pedrinha verde, pedrinha cristal verde, representando o coletivo. Vamos ver que mensagem que nós temos para o coletivo no dia de hoje. Vou utilizar o deck What Lies Beneath, o que nós temos por trás aí, né? No oculto, no inconsciente, pra gente desvendar. Então, vamos lá? O objetivo dessa tiragem é acessar o oculto, né, o inconsciente coletivo, representado por essa pedrinha verde, e acessarmos, né, alguma informação que seja relevante para o coletivo, para todos aqueles que se conectaram ao meu canal, ver as informações que vão ser apresentadas aqui e, claro que todos os espectadores vão discernir, né, vão aí perguntar para o seu Deus, para o seu eu superior, para o seu eu sou, se essa mensagem é para eles, se ressoa, né? É uma mensagem coletiva, então, e atemporal, então, ela vai ressoar para muita gente, né? Mas para outras nem tanto. Então, vamos pedir discernimento ao alto, né? A espiritualidade maior para que nos oriente aí em relação aos sentidos dessa mensagem. Então a narrativa ela começa a se definir aqui para mim. Vou tirar 6 cartinhas e vou fechar o jogo para que a gente possa começar a leitura, então. Vamos ver o que temos. Última cartinha. Saiu aqui. Vamos ver o fundo do deck. Então, pessoal, a primeira carta que saiu foi Putting on a Show, ou seja, o coletivo aqui, ele está conectado a uma situação de exposição, né? Putting on a Show, ou seja, aqui nós temos uma dançarina que está no palco, ela está se expondo, ela está numa situação de extroversão, né? De confiança e de performance, né? Então, quer dizer que o coletivo aqui ele está exposto, ele está como o foco central
desse drama, dessa performance, né? O coletivo, existem pessoas, então, que estão se expondo no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, elas estão como o centro das atenções. Essas pessoas, elas estão se expondo, elas estão se colocando em um show, né? Ou elas estão achando que são os personagens principais das suas narrativas existenciais, e elas estão se expondo bastante, estão muito centradas em si mesmo, no seu ego, e isso está fazendo com que elas se exponham de uma maneira, né? Se exponham de uma maneira que elas fiquem muito visíveis, como se fosse num palco, numa novela, numa narrativa, numa performance artística, né? Elas estão muito no foco, né? Essas pessoas aqui do coletivo, então, que estão nessa performance, nesse nível de exposição bastante elevado. Só que isso tem uma tendência a acabar, ou seja, esse nível de exposição, esse nível de centralização, né? De ter uma vida que você se expõe demais, que as pessoas te veem demais, xeretam demais na tua vida, elas, enfim, se metem bastante na tua vida, porque você está se expondo também, você está no palco, no centro das atenções, então isso tende a dar uma diminuída, há um game over aqui. Então o coletivo, de uma situação de exposição, de estar no centro de um palco, se expondo, né, a sua vida estar sendo muito observada, as pessoas opinando demais, se metendo demais, e isso julgando demais, né? Isso vai ter um fim. E esse fim também tem a ver aqui com indícios, ó, de traição, né? Então, essa exposição no palco da vida, ou de experiências na vida, como relacionamentos, algo no trabalho, em que houve a oportunidade de um envolvimento amoroso, uma traição, que deixaram marcas, isso tende a acabar, né? Então essa exposição vai ter um fim. Do ladinho da carta do Game Over também a gente pode, a terceira carta que saiu foi o Red Lipstick Stains, ou seja, a questão das marcas de batom, né? Então é um contexto assim muito comum em homens que traem suas esposas e que vão para casa e tem a sua camiseta, o seu colarinho branco, né? Com manchas de batom da amante. Então, de repente, isso também tem a ver com traição, né? Homens que se envolveram com mulheres e se expuseram, né? No palco das suas vidas a traições, a relacionamentos amorosos que deixaram marcas, né? Afinal de contas, o batom feminino aqui vem como uma marca muito evidente de traição, ou seja, as marcas de batom, né? E esse coletivo masculino provocou o fim de alguma coisa, tanto o fim dessa exposição, pode ser o fim desse relacionamento e o fim dessa situação que inicialmente é caótica. Então, aqui a gente pode ver que o coletivo aqui, tendo a pensar que é o mais masculino, são homens que traíram as suas companheiras, independente de ser casado, independente de estar num relacionamento oficial, né? São relacionamentos, porque hoje em dia existe uma liberdade muito maior nessas conexões, então, mas há traição aqui, né? E essa traição, ela vai ser exposta também, né? Ela chegou ao momento de alguém ver, né? De repente, alguém enxergou isso muito claro, essa traição, ou um vizinho enxergou o tal do fulano lá traindo a esposa e essa situação se expôs, né? Foi pro palco principal e acabou que
houve um relacionamento que se finalizou aí, essas marcas de batom foram descobertas, enfim, o negócio, então, realmente se espalhou na comunidade, foi uma baixaria, foi um briguedo, discussão, tudo exposto como novela, né? Então aqui essa representação dessa dançarina num palco pode ser a representação de uma traição numa comunidade que realmente pegou mal, foi para a boca de todo mundo, virou o assunto tipo novela mexicana da comunidade, da cidade, se for uma pequena comunidade. E aí teve um game over, né? Teve um game over porque houve uma finalização. Essa carta ainda traz um coraçãozinho, né? Para marcar que são nos relacionamentos. E depois ao lado tem Red Lipstick Stain, ou seja, da mancha de batom. Então tem tudo a ver com o contexto de traição aqui, né? A gente não sabe as idades, mas me veio forte a energia masculina aqui. São homens que traíram suas esposas ou companheiras, e isso ficou exposto para a comunidade, ficou exposto para um número de pessoas maior, e houve um game over, foi uma situação constrangedora, deu o que falar, né, porque virou novela, né, deu o que falar, foi julgado, muitas pessoas se meteram nessa história, deu um bafafá aqui, e a situação vai se finalizar no sentido de que vai haver rompimento, a poeira vai baixar, né, mas o relacionamento tende aí a se romper, tem um fim, né. Na sequência, nós temos a carta Fulfilling a Fantasy, ou seja, nesse contexto aqui dessa traição, muitas fantasias também aconteceram, né, ou seja, muito provavelmente a esposa também, ou a namorada de anos, aí acaba descobrindo essa traição que alguém contou, porque viu, porque soube, e aí começa também a fantasiar um monte de coisa, né? Começa a imaginar naqueles momentos que ela estava junto, que realmente ela suspeitou de algumas ações do cara meio estranhas, e aí começa a fantasiar, aumentar um pouco todo o cenário da história, porque descobriu essas manchas de batom, então isso acaba potencializando também, né? Por isso que aí, então a pessoa que foi traída também relaxar um pouco, assimilar, ressignificar algumas coisas, não alimentar fantasias. Aconteceu, o fato, a traição aconteceu, só que tem que acalmar nesse sentido de não alimentar paranoias, fantasias, e que podem te deixar mais angustiada, né? Ou angustiado aí. Mas eu acredito que seja mais angustiada, porque aqui eu vejo um contexto de homens que traem mulheres, né? Então, principalmente pela marca do batom aqui, né? Então, a mulherada que foi traída, vamos tentar maneirar emocionalmente a questão da fantasia, elimina. Já tá sendo muito pesada essa exposição, descobrir todo esse bafafá aqui, e ainda tem mais as fantasias fora, né? Que a carta fantasia tá aqui abaixo da Purino no Show. Muitas pessoas também que viram, que souberam, também podem estar fantasiando algumas coisas, aumentando um pouco a história. Então tem que calmar, mas a traição aconteceu, vai ter um game over, vai ter um game over. Aqui, ó, a carta do Fulfilling a Fantasy, ela sai do ladinho da Emotional Intelligence. Então, aqui a questão emocional é forte, ó, precisa nesse momento ter muita inteligência emocional, porque realmente a fantasia tá pegando, ou seja, realmente numa traição, todo mundo que já passou por isso sabe que o nosso psiquismo, ele realmente, ele se descontrola, o nosso emocional fica muito, muito perdidaço às vezes, e assim, o potencial, o psiquismo parece que ele fermenta com fantasias, né, por causa da dor da traição, há um desequilíbrio emocional muito forte aqui. Então, seria legal para o coletivo que não tá legal, que tá passando por uma fase
bem complicada nos relacionamentos, que o coletivo então possa tentar manter o equilíbrio, né? A inteligência emocional, por mais difícil que seja nessa hora, eu sei que não é fácil, gente. Todo mundo já passou por isso, por final de relacionamento, por traição ou suspeita de traição. E a gente sabe que a gente fica numa criação de coisas que aumentam realmente. E aí, ó, a mulherada começa a investigar, né? Nessa questão de, ó, começar a fantasiar muito, a inteligência emocional não tá legal, começa a investigar. E aí, nessa investigação, começam a aparecer coisas, né? Que vão contribuir, às vezes, até para um aumento dessa fantasia, né? Dessas fantasias, dessa paranoia, que é normal, eu acho absolutamente normal acontecer, mas o ideal, principalmente, acontece porque a gente está desconectada de Deus, né? De uma espiritualidade elevada. Então, isso tende a acontecer mesmo com as pessoas que estão no nível de não muita maturidade emocional e principalmente não estão conectadas ao espiritual, não estão dentro de um caminho religioso e estão um pouquinho desamparadas emocionalmente nesse sentido, tanto é que o psiquismo ele dá uma perturbada. Se você tem um mestre ou se você não tem, você busque agora. Seria interessante uma psicoterapia, uma ajuda para que você saia desse turmoil, né? Me vê essa palavra, desse tumulto interior, emocional, que vem com esse momento de traição, de fim de relacionamento, né? Essa investigação, ela é uma investigação que eu vejo aqui que acontece por causa desse relacionamento que está para ruir, né? Então, às vezes é necessário, e a investigação vem debaixo da carta do batom vermelho, das manchas de batom vermelho. Então, quer dizer que a pessoa investigou e chegou, né? Provavelmente, ó, começou a fantasiar, começou a perceber algumas coisas, e aí a inteligência emocional já estava tentando dar o fim na relação. Ela começou a investigar também essa questão das pistas da traição, né? Provavelmente muitas pistas foram deixadas pelo traidor, e aí fez com que essa pessoa aqui, esse coletivo aqui, que eu me conectei, tá a fim de acabar com o relacionamento. E eles, tanto é verdade que a carta no fundo do deck é Expecting New Beginning. Então, essas pessoas aqui que foram traídas, elas estão realmente a fim de terminar o relacionamento e começar algo novo com outra pessoa. Formar uma nova família, ter uma nova pessoa, porque a dor da traição, essa paranoia, essa perturbação emocional, essa coisa de ter que ficar investigando, de expor o relacionamento dos dois para a comunidade, é uma coisa muito pesada. Então, a expectativa é de um novo começo. Depois, olha a carta do novo começo, tem fake friends, olha só. Tem muito cuidado, porque existem amigos falsos ao redor dessas pessoas nesse relacionamento. São pessoas falsas que estão ali, de repente até vibrando contra. São pessoas que colaboram para, né, aumentar o nível de fantasia dessas histórias, para perturbar o emocional da pessoa. É o grupo da comunidade que eu disse ali no início, né, que fica julgando, fica avaliando, fica aumentando a história, fica contando e divulgando a história. Não tem o que fazer, né? São os falsos amigos. E na sequência aqui também saiu uma carta importante nesse contexto, ó. No pensamento dessa pessoa que traiu, eu só tava sexo. Aqui, ó, in their feels. Então, essa pessoa realmente traiu porque ela só tinha interesse na questão íntima. Que vem uma carta com preservativo, né? Então, assim, in their feels em inglês seria no sentimento dele, no sentimento
desses caras aí que traíram as suas esposas e namoradas de anos aí, ó, eles só queriam uma curtição. Pessoas irresponsáveis, imaturas, que botam fora um relacionamento legal por causa de animalidade, de seguir os seus instintos mais básicos, né, e animais mais primitivos. Então são pessoas realmente que não estão evoluídas espiritualmente e que vão causar isso mesmo, vão causar perturbação emocional. E é muito prudente a pessoa decidir terminar tudo, né, e querer um novo começo numa situação dessas, né. E aqui, ó, na sequência também, eles sabem que eles destruíram a relação por causa de instinto básico, falta de controle, falta de maturidade, responsabilidade. Então é uma situação complicada, o coletivo que eu captei aqui, que tem a carta da inveja, tem muita inveja nesse negócio também dos falsos amigos. Então a coisa não tá legal, mas faz parte aí desse rolinho aqui. Eu vou trazer uma carta de aconselhamento para finalizar do I Ching, o I Ching da sorte. Vamos ver o que o I Ching da sorte diz aqui para esse coletivo Esmeralda em relação a essa traição aqui. Esse povo aqui, esses homens irresponsáveis que jogam fora um relacionamento de anos por questões básicas e instintivas e deixam as suas mulheres aí bem tristes e desequilibradas emocionalmente. Cai aqui a carta, então, a grande força para as mulheres aí, ó. É fundamental conduzir com sabedoria o que foi alcançado. A verdadeira riqueza está na sabedoria e na bondade. Valorize e priorize o que é realmente importante na vida. Então aqui, ó, o conselho para essa mulherada que foi traída é ter sabedoria. Então aqui vai ter que equilibrar a inteligência emocional nesse momento, né? Sair da fantasia, desse descontrole, dessa perturbação e ter um pouquinho de sabedoria, mais equilíbrio emocional em relação ao que foi alcançado, que seria esse relacionamento, né? A verdadeira riqueza está na sabedoria e na bondade. Então a pessoa tem que aí, ó, ter uma sabedoria, de repente esse relacionamento não seja tão ruim de manter, ou seja, ou dá um tempo, dá uma respirada, põe as coisas no lugar, repensa bem e seja bondosa. Valorize e priorize o que é realmente importante na vida. Então, tem que valorizar e priorizar o que é importante. Por exemplo, desses relacionamentos aqui, desses homens traíras, aqueles que têm filhos, por exemplo. Se tem filho na jogada, repensa, dá uma equilibrada. Ativa o modo inteligência emocional no turbo, porque realmente, às vezes, por causa, né, dos falsos amigos, da inveja, que ajudou a conspirar contra esse relacionamento e dar essa zebra, porque afinal o cara só queria, né, saciar a sede física. De repente um perdão aí caiba bem, não sei, gente, não sei, porque cada caso é um caso e tem coisas que às vezes no momento são imperdoáveis, mas vale a pena dar uma refletida, ou pelo menos agora no momento, deixem aberto essa possibilidade. Mas pessoal, então para os traídos aí, uma boa noite de sono. Tô gravando agora à noite. Se for de tarde, uma boa tarde. E se for de manhã, uma boa manhã. Mas pega leve, respira fundo. E agora o melhor é buscar a inteligência emocional e a tua grande força. O tigre aqui como um animal totem para você pesquisar aí a força do tigre, a força da leoa, né, que precisa agora ter nesse momento de traição, no momento de que realmente você não merecia isso, mas está passando por isso, tem que utilizar isso como uma oportunidade, uma aprovação para você se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa mais íntegra e forte. Valeu!